Vamos lá, meu povo, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria receber você aqui mais uma noite! Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro, sejam muito bem-vindos e também bem-vindas! Você do Instagram vai convidando o povo para estar conosco hoje à noite. Vai convidando o povo aí, você do Instagram, aperte esse aviãozinho aí. Chame a galera para estar conosco hoje à noite. Muito bem, você que está no Facebook também vai compartilhando já essa live para que chegue o maior número de pessoas. E eu aqui sou Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional, em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível, hein, gente? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre alergia emocional. O que é esse negócio, alergia emocional? E é o que a gente vai conversar nessa live no dia de hoje. Lembrando que a partir do dia 7 agora, ou seja, segunda-feira, dia 7 de setembro, feriadão, começa o seu Destravar Emocional. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva para participar aí na biografia aí do Instagram. Você tem o link para você se inscrever, e na página do Facebook, aí na capa da página tem o botão Saiba Mais, que você pode também se inscrever. Fala para mim de que cidade você está falando, melhor, você está falando não, você está me ouvindo no dia de hoje. Coloque aí o nome da sua cidade, que eu quero dar boa noite para você aí na sua cidade, para o povo que mora na sua cidade. E o tema de hoje a gente vai falar sobre alergia emocional. Você sabe que quando a gente pensa em alergia, tem muitas pessoas que têm alergia a medicamentos, tem pessoas que têm alergia a alimentos, tem pessoas que têm alergia a perfume, como a Paula colocou aqui, inúmeros, tipos de alergia que às vezes as pessoas têm. Mas e alergia emocional? Que tal, hein? Alergia emocional. Um grande abraço aí para o povo de João Pessoa, de Natal, de Barreirinha, São Paulo e tantos outros lugares aí do Brasil e também fora do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente vai falar então hoje sobre alergia emocional. Então vai convidando o povo para estar na live aí. Compartilhe já essa live para chegar ao maior número de pessoas. E eu queria começar a live nessa noite fazendo algumas perguntas para você pensar. Tá bom? Pensa agora nas perguntas aqui desta noite. Primeira pergunta aqui agora. A pergunta é a seguinte, ó. Você já reagiu emocionalmente de forma negativa, sem entender o que desencadeou essa resposta? Você alguma vez já agiu ou reagiu emocionalmente de forma negativa, sem você entender o que desencadeou essa resposta? Uma pergunta para você pensar, né? Segunda pergunta nessa noite. Uma pessoa causa uma rejeição profunda, mas você não sabe por quê? Tem pessoas que causam rejeição em você, mas você não sabe por quê? Essa é uma pergunta. Outra aqui agora. Você tem se sentido triste, com raiva, frustrado ou frustrada recentemente? Nesse caso, é provável que você sofra de alergia emocional. Olha só, gente, alergia emocional. E todos nós conhecemos aqui a alergia, né? Hoje ouvimos falar de alergia, alguns têm alergia. Teve gente que colocou alergia a pernilongo e realmente alergia a mosquito aí também não é fácil. E todos nós conhecemos que a alergia, ela é uma reação de defesa do nosso organismo às substâncias externas que acabam penetrando o nosso corpo. Ou seja, quando o nosso sistema imunológico ele detecta substâncias que vão desde um alimento específico até o pólen e até aquilo que o nosso corpo acaba reconhecendo então como algo estranho que está vindo para dentro de você e tenta neutralizar, desencadeando uma série de sintomas bastante incômodos. No entanto, todos nós temos e precisamos um sistema imunológico emocional.
E nunca a gente ouviu falar isso, você tem que ter um sistema imunológico emocional. Um sistema imunológico emocional é o sistema que vai proteger as tuas emoções, o sistema que vai proteger então a sua mente em conflitos, em tragédias emocionais do dia a dia. E como é que está o seu sistema imunológico emocional? Está em cima? Está bem? Não está bem? Como é que está o sistema seu imunológico emocional? E quando a gente olha para isso é interessante porque nunca você talvez ouviu falar sobre isso. Você já ouviu falar que nós temos um sistema imunológico emocional? Eu acredito que não, mas há uma necessidade para te livrar então de você ter problemas seríssimos relacionados então a alergias emocionais. Esse sistema, para você ter uma ideia, ele nos ajuda a manter a nossa saúde emocional segura e evita, por exemplo, você, não só a saúde emocional, mas você no geral, evita que você convide um estranho para estar dentro da sua casa, um estranho que poderia fazer mal para você. Então, esse sistema acaba protegendo você. E quando esse sistema funciona corretamente, ele nos ajuda a nos proteger, ele serve como uma bússola para guiar o nosso comportamento. O problema é que quando nós vivenciamos uma situação emocionalmente intensa, o sistema pode começar a falhar, desencadeando uma alergia emocional. Você conseguiu entender? Todos nós nascemos com um sistema imunológico emocional projetado pelo Criador para nos proteger, para nos livrar de alergias emocionais, mas quando a gente tem um grande ataque, um ataque muito intenso dos parasitas mentais, dos vampiros emocionais, dos fantasmas mentais que existem dentro de você, o nosso sistema, devido a essa grande carga, ele começa então a falhar. E aí, provavelmente, você vai desencadear uma alergia emocional. E uma alergia muito complicada e muito séria. Agora vem a grande pergunta, né? E o que é uma alergia emocional? A palavra alergia, ela vem do grego de duas palavras. A palavra alós e a palavra ergós. Duas palavras bem interessantes. Grego é uma das línguas que eu estudei alguns anos atrás e acho muito interessante que para tudo que você busca em várias áreas você encontra palavras que são palavras gregas e elas trazem um significado com maior propriedade, então, para você entender realmente o significado de algo. E tanto a palavra alós como a palavra ergós, elas são da palavra do grego, né? Alergia vem do grego. Alós significa outra coisa diferente, algo estranho. Então, alós, outra coisa diferente, algo estranho. Ergós significa reação. Portanto, a alergia, ela seria apenas uma reação ao diferente, algo que não é conhecido e é apontado como um perigo em potencial. Tá conseguindo entender? Então, duas palavras bem interessantes do grego para alergia, alós e ergós. Alós tem a ver aí com aquilo que é diferente, aquilo que é estranho. Ergós significa reação. Reação àquilo que é diferente, reação àquilo que é estranho. E algo que é apontado muito forte aqui, então, como um perigo potencial. E no plano psicológico, o conceito de alergia emocional ele ganhou a importância no ano de 1950. Então percebe que esse termo alergia emocional ele vem de muito tempo. Ele não é algo novo da psicologia, mas ele já vem desde a década de 50. Principalmente lá por um estudioso chamado Sivadon, que pensava que a hipersensibilidade a certas emoções passa a ser então um mecanismo patogênico central que acaba desencadeando outras doenças. Então esse especialista, já na década de 50, acreditava que existia uma hipersensibilidade relacionada a certas emoções e essa hipersensibilidade, ela acabava sendo um mecanismo patogênico, ou seja, um gerador de doenças, possíveis doenças vindo das emoções. Interessante isso, já na década de 50. Hoje a ciência já comprovou que 90% das nossas doenças são doenças psicossomáticas. E lá na década de 50 um estudioso já falava sobre isso. Portanto, a alergia
A alergia emocional seria uma reação intensa do ponto de vista emocional a uma pessoa ou situação presente, que nos lembra consciente, de forma consciente ou inconsciente, um evento negativo e emocionalmente perturbador na nossa vida. Então, para a gente entender aqui, para explicar um pouquinho melhor, o processo de uma alergia emocional, ela está ligada a uma reação muito forte, intensa, que tem a ver com as nossas emoções. E as nossas emoções, então, elas estão sendo atacadas por essa questão aqui de forma consciente ou inconsciente, trazendo muito forte para a minha vida, para a sua vida, um evento negativo, um evento emocionalmente perturbador que você enfrentou e aí em algum momento da sua vida. E é muito forte isso, gente, porque grande parte dos nossos problemas que nós enfrentamos está no campo das emoções. E agora você está vendo hoje à noite algo muito forte que tem a ver com uma alergia emocional e que talvez você não tinha nem noção do que se passava dentro de você. E a grande pergunta que se faz, como que a alergia emocional, então, ela é desencadeada? Ela é desencadeada por fatores psicológicos e também fatores emocionais que fazem o nosso sistema imunológico reagir na tentativa de proteger o nosso corpo contra o estresse. Corpo e mente agora estão totalmente conectados e o estado emocional de uma pessoa acaba se manifestando de diversas maneiras no corpo físico, especialmente por problemas relacionados então à sua saúde. Então percebe que tem a ver, o desencadeamento da alergia emocional tem a ver com fatores psicológicos e tem a ver então com o ataque ao sistema imunológico e emocional que está tentando proteger então o teu corpo do estresse. E isso é incrível, né, gente? E pessoas sensíveis a certas emoções, geralmente de valor negativo. Então, se você tem uma linha dos teus valores, que é uma linha que está arrebentada, tipo assim, não tenho valor, eu nasci para sofrer, eu nunca vou ser ninguém na vida, entende? Só coisas negativas na sua linha aí dos teus valores. Então, existem pessoas que elas são sensíveis a certas emoções e emoções que geralmente têm o caráter de valor negativo. Então, essas pessoas que são sensíveis, elas tendem a responder de forma semelhante àquelas que sofrem de alergias de alimento, alergia aí de inseto, alergia de perfume. Então, pessoas que têm sensibilidade a certos tipos de emoções, geralmente de caráter negativo, são pessoas que são mais suscetíveis a terem alergias, da mesma maneira que pessoas têm alergias quando são expostas a alérgenos, né? Que eu já falei aqui, até comentei. E eles experimentam então essa emoção negativa com maior frequência do que a média, e aí acaba complicando a vida dela, porque a emoção ela é ativada com inúmeros estímulos e muitos dos quais passam despercebidos pela pessoa comum ou a incomodam. Então, tem sintomas que estão passando, ela não está prestando atenção, ela não está tendo noção desse tipo de sintoma e ele vai ter um problema seríssimo no futuro para essa pessoa. Então, quando essa reação ela foi ativada, uma crise emocional real é produzida, ou seja, a capacidade de agir racionalmente se perde. E interessante isso, porque a reação ela é ativada, uma crise emocional real, não é imaginária, uma crise emocional real, ela começa a acontecer com você, ela está trazendo sintomas para você e a capacidade de você agir de forma racional você perde. Como a alergia emocional ela é desencadeada? Para a gente pensar um pouquinho mais. A alergia emocional ela se estabelece de uma forma semelhante à alergia física. É muito parecido e ela é o resultado da nossa exposição a uma experiência que por algum motivo acabou desencadeando uma forte reação emocional. Então ela pode estar ligada aí a uma herança de memória genética, ela pode estar ligada aos vampiros emocionais, ela pode estar ligada a bloqueios e traumas emocionais, ela pode estar ligada a emoções que são fragilizadas, emoções que são maltratadas ao longo de uma vida. E você vai acabar experimentando então uma forte reação emocional. E assim sempre que nós nos expomos a estímulos que nos lembram de alguma experiência negativa que você teve, algo que fizeram contra você,
que acabe gerando, né, uma emoção semelhante àquela que você viveu por causa de uma infidelidade, por causa de um abandono, por causa de um desprezo, por causa de um bloqueio, trauma relacionado aos pais, aos cuidadores. Quando você tem uma emoção semelhante ou parecida, ela desencadeia dentro de você exatamente algo muito forte que vai trazer para você então um nível emocional, porque o seu mecanismo de defesa psicológico ele é acionado. É a mesma coisa que você tem uma ligação com uma outra pessoa, essa outra pessoa te fez muito mal e o perfume dessa pessoa, quando você sente no ar em algum lugar, você fica desesperado, porque o cheiro desse perfume te lembra essa pessoa que te maltratou. Então, quando você pensa em alergia emocional, a mesma coisa. Uma série de estímulos que acontece, ou um estímulo que acontece que desperta uma emoção que está ligada lá no passado com algum homem, alguma mulher, alguma situação que você enfrentou, um evento trágico na tua vida, faz com que o teu mecanismo de defesa psicológico ele acione. E nesse sentido, um estudo pioneiro que foi feito pela Universidade de Wisconsin propõe que os sinais de neuroinflamação que acompanham a síndrome de burnout, uma condição caracterizada por apatia e exaustão nervosa, responde a uma resposta imunológica a patógenos, então, de origem não somática, ou seja, ele não traz sintomas, mas ele está dentro de você, ele é assintomático, ele não está trazendo. Razão pela qual uma resposta de alergia emocional foi definida. Então, ela acaba vindo para a tua vida, ela não vem somática, ou seja, ela não traz uma parte de sintomas, né? Mas ela aparece. E pessoas que têm síndrome de burnout em esgotamento tornaram-se emocionalmente alérgicas a alguns aspectos de seu trabalho. E que a palavra intuitiva, então, alergia, se encaixa bem como neuroinflamação. Grande parte das doenças que nós temos, elas vêm através de uma inflamação, sabia disso? E é interessante porque a alergia emocional, ela também é chamada no campo, então, da ciência de neuroinflamação. Inflamação dos neurônios, olha que interessante isso. Bem como impacto geral, essa situação que ele acaba acarretando, então, contra o teu sistema imunológico. Então, o teu sistema imunológico, tanto emocional como o sistema imunológico que te protege de doenças, ele é abalado. E aí cai a tua imunidade e as doenças acabam entrando na tua vida. Então, na prática, se uma pessoa ela já apresenta uma hipersensibilidade emocional, a exposição que ela tem, então, a situações que são consideradas perigosas ou graves, mesmo que na realidade não sejam, podem gerar emoções que a princípio podem então parecer desatualizadas ou minimizadas. Mas existem sim pessoas que são suscetíveis, pessoas que são sensíveis, hipersensíveis a algumas emoções, e essas emoções elas acabam desencadeando alergia emocional. E é muito sério o que eu estou falando, porque nessa noite, pode ser que seja um pouco confuso, mas não é, você vai entender até o final. Assim como alguém tem alergia a um perfume, e você sente um perfume, você começa a espirrar, ou até acaba trazendo sintomas para você, para o teu corpo, por causa do cheiro de um perfume, a mesma coisa são determinadas emoções. E quando elas vêm carregadas junto com pessoas que são narcisistas, parasitas, vampiros emocionais, ela potencializa então os teus problemas aí de alergia emocional. Então, quando surge outra situação que acaba atuando como um lembrete emocional do evento original, então pode ser que seja um negócio que aconteceu lá no seu passado, mas quando vem uma determinada tipo de emoção que ela tem um link com o teu passado, ela tem um link com algo que aconteceu de ruim com você, ela acaba lembrando desse evento que geralmente provoca dentro de você ansiedade, agitação e confusão. E lembra que eu falei aqui para você que grande parte acontece no mundo inconsciente? Então por isso que às vezes você está estourando de ansiedade, você está estourando com agitação, você está se sentindo confuso e confusa e você não tem nem noção do que está acontecendo com você, mas provavelmente você está tendo um caso de alergia emocional. E vamos conhecer então agora um pouco as consequências da alergia emocional. Quais são as consequências que aparecem para mim, para você ou para qualquer outra pessoa que aqui está nos assistindo ou ainda vai assistir?
E as reações desencadeadas pela alergia emocional, elas não são racionais. Por isso podemos agir de forma inadequada. Então, como ela não faz parte da razão, ela está no teu inconsciente, ela está vindo lá de dentro, ela não funciona no plano racional. Então, ela não está aqui, ela está dentro de você. Por isso que você precisa entender que o pior inimigo na tua vida, o pior inimigo não é o que está fora, mas é o que está dentro de você. E enquanto você não se conhecer, enquanto você não olhar para dentro de você, você vai ter sérios problemas que podem fazer com que você haja de maneira inadequada. E isso acaba acontecendo então porque não estamos reagindo à situação em si, mas isso se tornou uma representação da situação passada. Então, traduzindo, você pode ter uma crise de ansiedade, você pode ter uma crise de nervosismo, você pode ter uma crise em que você reaja contra algumas pessoas, mas não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com a situação que você está enfrentando aqui agora, mas tem a ver com o evento lá do passado, porque o que está acontecendo agora é uma representação daquilo que aconteceu no passado. Está conseguindo entender? Faz sentido para você? Isso então está ocorrendo porque a gente está reagindo à situação em si, e isso se tornou então uma representação de algo que você viveu lá no passado, alguns anos atrás. Consegue entender aí? Fala para mim se você está conseguindo entender aí, por gentileza. E quando a gente olha para isso aqui, o mesmo se aplica a uma pessoa. Na prática, se a gente sofre de alergia emocional, nós não teremos uma relação com a pessoa que está à nossa frente, mas com o nosso passado. Com toda a bagagem emocional que a pessoa inadvertidamente reativou do nosso passado. Isso pode nos levar a tomar decisões erradas. Então, o que significa isso aqui? Vamos imaginar aqui agora que não são só as emoções que estão despertando, mas tem a ver com uma pessoa. É um narcisista, é um criminoso, é um bandido aqui mesmo. É um parasita emocional, é um vampiro emocional. Então essa pessoa, ela acaba ativando dentro de você emoções que têm relação com aquilo que tinha a ver com o seu passado. Então uma palavra que essa pessoa fale, ela pode desencadear uma alergia emocional muito forte. Você pode ter uma reação contra essa pessoa, e não necessariamente por causa da pessoa, mas por causa da emoção que ela despertou. Pode ser até que ele não seja um parasita, que ele não seja um vampiro, pode ser até que seja uma pessoa comum, mas uma palavra que ele soltou da boca fez como tivesse um link, ligou você a uma emoção do teu passado, algo muito ruim que aconteceu. Então, para você entender, aqui nessa parte agora entra algo muito forte, por exemplo, de pessoas que têm a tendência de julgar os outros. Tem gente que tem uma capacidade incrível, são ligeiros para julgar os outros. Não tem nem noção do que está acontecendo com você, com a sua vida, com a sua família, ou seja lá o que for, mas julga você sem ter ideia do que pode estar passando com você. E quando acontece isso, essa pessoa, na realidade, ela está abrindo um link. Ela está linkando, então, algo do teu passado e brota uma emoção muito forte. Você faz com que você tenha alergia contra essa pessoa. Está conseguindo entender? E você se distancia dessa pessoa porque essa pessoa, de forma inadvertidamente, ela começou a reativar uma emoção que está ligada ao passado, uma dor, um sofrimento que você teve. Isso faz com que você possa tomar alguma decisão errada, mas você é como se você pegasse dois ímãs e virasse ao contrário e ele começa a repelir, sabe? Quando o ímã repele ao contrário assim, e essa é uma tragédia. Então, quando você tem um fato que pode ser o próprio julgamento ou qualquer outra coisa, você vai expelir essa pessoa porque você não quer ficar perto dela, porque ela está com esse tipo de comportamento dela, ela está fazendo com que você então se encontre com a bagagem emocional, com coisas do seu passado, com algo emocionalmente ruim do teu passado e algo que te machuca. Então você quer distância de uma pessoa, e eu citei o exemplo aqui do julgamento, mas poderia citar outros exemplos aqui agora. Então o mesmo se aplica a pessoas. Na verdade, a dificuldade a nível emocional de discernir entre o seguro e o inseguro, porque acaba nos fazendo correr riscos, então, desnecessários. Ou, pelo contrário, evitar situações que poderiam ser benéficas e favorecer, então, o nosso crescimento.
Além disso, a alergia emocional ela costuma ser o prelúdio, gente. Então tome muito cuidado porque ela é o início de problemas psicológicos mais sérios. Então tem que prestar atenção no que está se passando dentro de você, o que está acontecendo com você, porque a alergia emocional, esse tipo de situação, ela é o prelúdio, ou seja, ela é o início de problemas psicológicos muito sérios, como ataque de pânico, transtorno do estresse pós-traumático. Isso é muito grave, na verdade, gravíssimo isso. Então, a alergia emocional, ela pode te levar a problemas psicológicos. Então, a alergia emocional, ela pode estar ligada a qualquer tipo de evento que você se encontre, que é despertado em você. E a alergia emocional também, ela pode ser despertada em você por pessoas tóxicas, pessoas narcisistas, por pessoas julgadoras, pessoas que julgam. Tem uma facilidade muito grande de julgar também. Ela pode trazer para você isso, e se você não cuida, por isso que grande parte das pessoas elas se afastam de pessoas, e se você não se afasta pode te levar a problemas psicológicos. Pessoas que eles acabam destruindo você, pessoas que te maltratam, te machucam, pessoas tóxicas, pessoas que são possessivas. Sabe aquele tipo de pessoa possessiva que ela é complicado? O tipo de pessoa possessiva não é bem-vindo em nenhum tipo de relacionamento. E quando há possessão em qualquer tipo de relacionamento, ele é um relacionamento tóxico, ele não é um relacionamento feliz, ele não vai ser um relacionamento duradouro, ele vai ser um relacionamento de muito sofrimento, inclusive para ambas as partes. Só que a pessoa que ela é possessiva, ela acaba sofrendo menos do que o outro, que está sofrendo essa situação possessiva muito grande que essa pessoa está tendo em relação a ela. Então, isso pode gerar, ou ser o prelúdio aqui de sintomas psicológicos muito mais sérios, e tudo começou com uma alergia emocional. Então, tome cuidado com isso, e por isso que eu sempre ensino você, é o que eu faço, eu protejo a minha mente, e quando eu percebo algum tipo de comportamento, algum tipo de algo, de situação, de comportamento que ele é tóxico, ou que ele está indo para alguma coisa perigosa, eu prefiro tomar uma atitude, mesmo que eu tenha perdas, porque é melhor perder do que você adoecer emocionalmente. Então tem que cuidar, e eu já fui muito maltratado emocionalmente por pessoas ácidas, pessoas tóxicas, pessoas parasitas emocionais, pessoas manipuladoras, pessoas julgadoras, e eu tenho uma blindagem contra esse tipo de pessoa. E às vezes a pessoa até é uma pessoa boa, mas se a pessoa tem uma característica, se a pessoa tem comportamento relacionado a esse tipo de coisa, eu quero distância de pessoas assim, porque eu já sofri muito e eu já adoeci por causa disso. E isso é muito triste quando você olha para uma situação como essa. Mas cabe a quem a tomar uma iniciativa? Se você está vivendo um quadro como esse, cabe a você tomar uma decisão de você se levantar e correr contra esse tipo de coisa. Então, é provável que essa alergia, ela perca gradativamente a sua especificidade e amplie o seu campo de ação, tornando-se cada vez mais intolerante às diferentes emoções ativadas por estímulos cada vez mais variados. Então, ela vai se fragilizando e ela vai ficando intolerante a emoções ativadas cada vez mais e mais e mais. E como que você pode fazer, então, para você evitar que essa alergia emocional ela piore? O que você pode fazer para essa alergia emocional, então, ela não piorar? Existem várias maneiras de você evitar que a alergia emocional ela piore. A técnica, eu não vou ter tempo de explicar a técnica hoje aqui, mas existe uma técnica chamada dessensibilização sistemática. Olha o tamanho do nome, né? E ela costuma ser muito eficaz, como acontece com muitas alergias físicas. Eu vou falar um pouco sobre ela, mas não vou entrar em muitos detalhes. Então, dessensibilização sistemática. O que ela é? Ela consiste em expor-se de forma controlada aos estímulos que desencadeiam emoções negativas. Se a reação emocional for muito intensa, o primeiro exercício ele deve ser feito mentalmente, apenas visualizando a situação ou a pessoa que gerou as emoções. Então você começa, é observação, né? Você começa a olhar de longe para a pessoa, mentalmente, o comportamento daquela pessoa, ou as emoções que são desencadeadas, que vieram para a tua vida, e você faz de forma mental, com calma. Se for uma reação muito emocional e seja algo muito intenso, como um parasita emocional, uma pessoa que é narcisista, uma pessoa que é possessiva, que só quer você para ela, uma pessoa que sufoca, isso tem muito nos relacionamentos, como terapeuta de família, eu encontrei muito isso, né?
que a pessoa tem que vestir a roupa que o outro quer que vista, que a pessoa só pode ir no lugar que a pessoa permita, que a pessoa não pode conversar no celular, e uma série de coisas de possessão, né? E quando você olha para isso, então só fica no campo da visualização se for muito intenso. E assim você pode começar avançando para a realidade, medindo o grau de exposição para que a ansiedade ela não seja tão alta a ponto de reforçar o problema. E eu não sei se você assistiu um filme, eu não lembro o nome do filme que passou um tempo atrás, faz alguns anos já, um filme que uma pessoa de confiança sequestrou o filho de uma família. E ele queria dinheiro para aquilo e tal, e os planos deram tudo errado, e a polícia começou a caçar esses bandidos, e consequentemente ele era um policial, só que era bandido ao mesmo tempo. Ele acaba matando os cúmplices e ele decide entregar o menino porque ele viu que tudo tinha ido por um caminho perigoso. E ele está lá, entrega a criança, e ele está então, ele achou uma maneira de entregar, a polícia chegou naquele local e resgataram a criança. E tinha uma recompensa para isso. E ele acabou levando um tiro nessa situação, e ele foi então para receber a recompensa. E quando ele está conversando com o pai da criança, o pai está lá assinando o cheque, conversando com ele, agradecendo o policial, a criança passa. E a criança para atrás assim dele, longe, porque está escutando a voz dele. E a criança começa a se urinar na roupa. E o pai percebe aquela situação e percebe que ele era o bandido. Então, por que eu contei essa história que está retratada num filme? Não lembro o nome do filme, alguns anos atrás eu assisti, mas a sensibilidade ao evento trágico que o menino teve, mas o menino estava vendado e não viu as pessoas, mas ele ouviu vozes. E quando ele passa por aquela sala e ele escuta a voz daquele homem, desencadeia dentro dele algo muito forte, mas muito forte mesmo, uma reação emocional muito forte, e que essa reação emocional, ela trouxe um grau muito forte de ansiedade, um sintoma fisiológico na vida dessa criança ali, né? E um comportamento ali de ele se urinar. Então, quando você olha para isso, se você vai lidar com uma alergia emocional de algo ou alguém que está fazendo mal contra você, você vai no campo da visualização primeiro, para que você não permita que a ansiedade ela seja tão forte que acabe reforçando o problema que você está enfrentando. E aí você vai se expondo gradativamente, medindo o grau daquela situação, para você então escapar daquele problema e não permitir que ele se agrave mais sobre você. Dessa forma, por um lado, você se torna cada vez mais tolerante então a esse alérgeno que está te provocando alergia emocional, até que ele não provoque mais nenhuma reação. E por outro lado, acabe desenvolvendo então resiliência, resistência em você, e você consegue então aprender a controlar melhor as tuas emoções, para que ao invés de se tornar seu inimigo ou seus inimigos, eles possam acabar contribuindo então para um papel de proteção em relação a você. Então, quando você olha no conceito de alergia emocional, a gente viu aqui nessa noite que ela é mais grave do que a gente possa imaginar. Ela acontece no nosso inconsciente e ela pode estar ligado a eventos, a situações do passado, e esses eventos e situações do passado, eles acabam agora potencializando essas emoções e traz realmente uma alergia muito forte emocional, porque essas emoções elas são lembradas e vêm para você. Segundo ponto, a alergia emocional ela pode ser ocasionada também por pessoas. Então, pessoas que são parasitas emocionais, vampiros emocionais, verdadeiros sanguessugas emocionais, pessoas que têm uma capacidade muito grande de drenar a sua energia, pessoas que são julgadoras, pessoas também que são manipuladoras, pessoas possessivas. Ela pode desencadear também emoções que estejam ligadas a um passado, algo que você acabou sofrendo na vida, e quando você acabou sofrendo na vida, isso potencializou dentro de você. E isso acontece no campo inconsciente, e se você não tratar disso, você pode potencializar a sua situação. Ficou claro, gente? Conseguiram entender? A Cíntia aqui no Instagram colocou: Uriel, tem uma pessoa que eu não me agrado muito dela, pois ela é um tipo de pessoa invejosa, daí quando ela está por perto, eu sinto o perfume dela e me dá um tédio enorme e me deixa estranha e agoniada. Exatamente, você está com alergia emocional em relação a essa pessoa.
E alguma coisa, ô Cíntia, deve ter acontecido entre você e ela que não te agradou mesmo, que de alguma forma ela te prejudicou, de alguma forma ela fez ou talvez mais de uma coisa que hoje até o perfume dela, porque a presença dela acaba te trazendo problemas. Então o que você pode fazer é se afastar dessa pessoa se for possível. Se for alguém da sua família, você tem que enfrentar essa situação e tentar resolver a parada com ela. Agora, se não é da tua família, não é do teu círculo familiar, afaste-se dessa pessoa, porque você tem alergia emocional e essa alergia emocional ela está ligada a uma emoção negativa que você teve num determinado momento no passado com essa pessoa e ela está potencializando. E você viu aqui nessa live dessa noite que se você acaba não dando valor para esse tipo de coisa, isso começa a potencializar cada vez mais, e isso começa a provocar agitação, ansiedade, confusão, e vai trazer sérios problemas psicológicos para o futuro para você. Tá conseguindo entender, ô Cíntia? É Cíntia, né? É Cintia Alane, eu chamei de Cíntia, Cintia Alane. Você conseguiu entender, amiga? Então, se não faz parte do seu círculo de amizade, você tem que se distanciar desse tipo de gente, porque ela tá te fazendo mais mal do que bem, tá certo? A Rosângela colocou aqui no Facebook, tem umas pessoas que quando a gente vê, a gente começa a ficar ansiosa. Exatamente, o Rosângela. São alergias emocionais. Você tem alergia emocional, esse tipo de pessoa, e você tem que também se afastar desse tipo de gente. A Lu colocou, tem uma pessoa que sempre me chama para sair, mas não me sinto bem ao lado dela, não saia com ela. Abandona esse tipo de amizade, porque não vale a pena. Provavelmente são pessoas tóxicas, pessoas complicadas e pessoas que já te fizeram alguma coisa, Lu, e que de alguma forma pode contribuir aí para algo ruim, potencializando então a sua ansiedade. E a ansiedade é o que a gente não quer para você, né? Olha, a Cinti Alane colocou, ela fez sim, ainda faz. Tá vendo, amigo? Se ela não é do teu círculo de amizade, cai fora de perto dessa pessoa. Ela tá te fazendo mal e você pode ter grandes problemas emocionais que podem te levar a graves problemas emocionais no futuro e você pode então estar encrencado. Então, gente, o tema dessa noite foi esse, e quando você olha para uma situação como essa, lembre-se que existe sim uma situação de alergia emocional e você precisa começar a identificar quem são os seus alérgenos emocionais e se afastar deles. Então, se não são do teu círculo familiar, você tem que cair fora. Se são do teu círculo familiar e não tem como você resolver a parada, o que você precisa fazer é encarar de perto e tentar resolver a situação com essa pessoa, porque cada vez vai piorar a sua situação e vai te levar a grandes problemas emocionais, e aí já era. A Juscelia colocou aqui no Facebook, estou aprendendo a manter distância de quem tem alergia. Exatamente, amiga. Tem alergia e cai fora, porque essa alergia emocional ela vai te levar a grandes bloqueios emocionais, traumas, consequências terríveis, e você viu hoje na live, nessa noite, que ela acontece no campo do inconsciente. Acontecendo no campo inconsciente, quando ele vier para o campo racional, você está encrencado e aí já era, e aí acabou, tá certo, gente? Espero que você tenha entendido. Alguém tem alguma pergunta nessa noite? Aproveite, nós temos alguns minutinhos ainda, senão eu vou para a rotina noturna para a gente terminar hoje aqui essa noite. E hoje eu estou muito feliz mesmo, porque eu recebi um áudio muito... Eu gosto, sabe, gente, de receber feedback de vocês. E o feedback que eu recebi hoje, que me trouxe muita alegria, foi de você, viu, das Dores, que está aí no Instagram. E ela me contou um negócio, gente, que eu fiquei muito feliz, que se ela desejar e ela quiser, daqui a alguns dias ela vai gravar um vídeo, né, falando sobre a experiência dela em relação ao GPS emocional. E talvez ela conte essa história que para mim foi algo muito forte, incrível, que libertou ela de algo que incomodava ela há um tempo. E eu fiquei muito feliz das Dores, você viu o que eu falei, fiquei agradecido pelo teu testemunho. E se você quiser um dia gravar, vai ser um prazer ter então o seu testemunho. E a Juscelia colocou, fico com crise, Uriel, e a depressão volta. É claro, porque por que está voltando? Porque você está grudado no seu halógeno e tem que cortar o cordão umbilical. Se tem a ver aí com um halógeno, você está encrencado. Então, o Juscelia tem que se afastar do halógeno, do parasita, do vampiro emocional. Eu até conversei esses dias com você sobre isso. Se afaste de pessoas que acabam te fazendo mais mal do que bem, tá certo?
Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém tem aí? Senão a gente vai terminar enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Se você tiver uma pergunta, manda para mim agora. Eu vou tentar responder agora nos minutinhos finais aqui dessa live. Hoje eu tô com sede, gente. Hoje fez um calorão, que brincadeira. Eu acho que tava salgada a comida, não. Foi o calor mesmo e eu tomei pouca água hoje durante o dia, devido à correria. Bom, não temos perguntas, então eu vou para a parte final. Espero que você entenda, então, o que a gente conversou hoje e que você se livre, então, desses parasitas emocionais, se afaste, então, desses estímulos que estão desencadeando emoções que são emoções negativas dentro de você. Se afaste para você ter saúde emocional, qualidade de vida, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, isso acabe custando algo tão importante, tão especial, que é a sua saúde emocional. A Lu colocou aqui uma pergunta, Uriel, os pensamentos estão fluindo, será o antidepressivo e os exercícios? Quando você diz assim, fluindo, você quer dizer, fluindo para mim é que estão caminhando bem, ou seja, tão fortes os pensamentos, é isso que você quis dizer? Ou você quis dizer que os pensamentos saíram, desapareceram? Se é o antidepressivo ou é o exercício? O antidepressivo, ele acalma, ele trata de sintoma. O antidepressivo, ele não elimina pensamentos negativos. Então, pensamentos negativos, eles são eliminados com exercício e técnica mental que você faz, viu? O antidepressivo, ele só vai acalmar o sintoma. Então, pode ver, pensamentos negativos viram sentimentos, sentimentos mexem nos comportamentos ou mexem na parte fisiológica. Então, o remédio antidepressivo, ele não tira os teus pensamentos negativos, mas ele diminui o sintoma que você está sentindo do que está desencadeando dos pensamentos. Então, é o exercício que você está fazendo que está eliminando e, fico feliz de saber, estão desaparecendo. Obrigado, querido. A Cintia Lane, não largo mais, Uriel. Que legal, amiga. Que Deus abençoe, estou aprendendo muito com você. Gratidão, muito gratidão mesmo. A Janaína colocou, também não, amiga, ele ainda não nos ajuda. Também não, amiga, ele ainda vai nos ajudar muito. Obrigado também de coração, Janaína. Gente, então é isso, né? Mais alguma pergunta para a gente finalizar? Não tem, aí eu vou para a parte final agora, para a gente descansar. Hoje é a última noite de live dessa semana. Eu só volto com você agora no sábado. A partir de sábado a gente começa uma nova semana. E nessa nova semana a gente vai ter o seu destravar emocional e que você então pode estar fazendo. Tá certo, gente? Eu queria agora, no final dessa live, fazer uma técnica importante com você. Muitos de vocês já estão acostumados a fazer comigo, mas tem gente nova e eu queria que participasse junto comigo agora. É uma técnica que ajuda grandemente a acalmar aí essas crises de ansiedade, essas crises muito fortes que acontecem conosco. E eu queria então que você tivesse agora nesse instante respirando. Nós vamos fazer uma respiração profunda e também uma respiração profunda, né? Mas ao mesmo tempo calma, né? Não puxando muito forte o ar com rapidez, mas com muita calma. Nesse instante a gente vai fazer. Antes da técnica, então, a Sueli Cadoni, ela colocou aqui, Uriel, se uma pessoa me maltrata, acho que é isso, né? Não sei o que fazer, é isso, Sueli? Eu não entendi, Uriel, se uma pessoa me maltrata, não tá inteiro para mim aqui a tua frase. Eu acho que é, Uriel, se uma pessoa me maltrata, não sei o que fazer, seria isso? Só confirma para mim, Sueli, se é isso, para que eu possa responder, porque eu não entendi, cortou, acho que ali, acho que o corretor acabou complicando ali para você. Mas se você tem uma pessoa que está te maltratando, que seja, se for filho, minha amiga, quem veio antes? Se é marido, quem veio antes? Entende? Se é algum tipo de familiar, quem veio antes? Então, você tem que se amar primeiro. Então, se dá para se distanciar desse tipo de gente, se distancie. Se é alguém da sua família, você tem que enfrentar. Porque você está sendo vítima de uma pessoa que está te maltratando. E se essa pessoa está te maltratando, né, o que vale a pena você ficar com alguém que está te machucando, alguém que está te maltratando? Então, você precisa se amar. Porque se você não se amar,
você vai ficar uma vida inteira mendigando o amor de uma pessoa que está te maltratando. E você não merece ser maltratada, Sueli. Ninguém merece, nenhuma pessoa nesse mundo merece ser maltratada. Então, me procura, né? Me escreve aí no direct ou pelo WhatsApp aí da página do Facebook e me explica melhor para tentar ajudar você, tá bom, amiga? Pessoal, vamos fazer a técnica de respiração nesse instante aqui agora. E eu queria que você soltasse todo o seu ar nessa noite, seu oxigênio. Então joga para fora assim. Aí você tampa uma narina e puxa o ar vagarosamente por uma narina, enchendo o seu pulmão e vai encher como se fosse uma bexiga. Então, acho que agora teve gente que já respirou, né? Vai lá, respira, solta, tampa uma narina e puxa o ar, enchendo a barriga que nem você estivesse enchendo uma bexiga. Segura 4 segundos. Solta o ar pela boca. Por 8 segundos. Soltou o ar. Respira mais uma vez por uma narina. Segura. Solta o ar. E eu queria que você continuasse respirando nessa noite. Não precisa necessariamente ser assim, mas puxa o ar. De preferência, tampe uma narina, porque você puxa mais ar para dentro do seu pulmão. Segure o ar por um instante e solte o ar. Quero que você feche os olhos nessa noite. Aonde você está? E eu queria que você olhasse para dentro de você com os olhos fechados, respirando ainda, puxando o ar. Segura um pouquinho o ar e solta. Com os olhos fechados, quantos aqui, talvez no dia de hoje, talvez estão com dores emocionais, com lutas que vocês estão enfrentando? Mas nessa noite você veio aqui, alguns talvez com o coração partido, talvez com grandes lutas no contexto que envolve a ansiedade, a depressão ou outras coisas. Mas com os olhos fechados, eu queria que você tentasse olhar para dentro de você nessa noite. Existe dentro de você uma criança que clama por socorro, que é aquela criança pequenina que teve tantos traumas, bloqueios e lutas no passado. E ela clama por socorro. A sua mente gritando por socorro para que você a ajude. E você tem o poder na sua mão para fazer a diferença, fazendo uso da própria mente. Puxe o ar, segure por alguns segundos, solte o ar. Eu quero que você pare por um instante com os olhos fechados e lembre-se, você é especial. Você é uma pessoa incrível, você nasceu para vencer. Por mais lutas, dificuldades e problemas que você tem, você não é um lixo, você não é porcaria, você é a menina dos olhos de Deus. Você é a imagem e semelhança do Criador. Se um dia um homem tirou o teu valor, se um dia uma mulher tirou o teu valor, foi porque esse homem e essa mulher não sabiam o valor que você tinha. Porque se ela soubesse o valor ou ele soubesse o valor que você tem, essa pessoa nunca teria feito o que fez com você. Se os teus filhos estão te desprezando, se os teus filhos só te procuram quando querem dinheiro, quem veio antes? Foi você. Então você precisa se reencontrar e você precisa se amar. Se existem pessoas que estão à sua volta, que são verdadeiros parasitas, vampiros emocionais, que estão drenando a sua energia, tirando a sua saúde emocional, estão trazendo alergia emocional para a tua vida e desencadeando ansiedade, depressão, uma série de problemas psicossomáticos. Se afaste dessas pessoas. Brinde a sua mente, proteja a sua mente, cuide de você.
Tome a iniciativa de você transformar a sua história um passo de cada vez, um tijolinho de cada vez. Você é o herói e heroína da própria história. Você é o arquiteto e a arquiteta do seu próprio destino. Você vai passar uma vida inteira e vai chegar lá no final da sua vida com 90 anos, 95 anos e vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Então está na hora, e eu creio que Deus me levantou para fazer a diferença na sua história, para tirar você do lugar que você se encontra, para tirar você do caos, do poço das suas emoções, a levar ao topo do controle emocional, transformando a sua história. E não importa a luta, importa sim a luta, mas independente da luta que você está enfrentando, por mais terrível que seja, com as ferramentas certas que eu tenho disponibilizado, que eu tenho ensinado aqui, de sábado a quinta-feira, e também dentro do GPS emocional, você pode sim transformar a sua história e depende de você. Então acorda para a vida, ei, acorda para a vida, acorda para a vida. Cuide dessa embarcação que está te conduzindo, cuide do teu corpo, cuide da tua mente. Tem muita gente que está bombando o corpo, mas esquece de cuidar da mente. Está malhando, está ficando barriga chapada, mas está esquecendo de cuidar da mente. E um corpo e uma mente doentia vai dar o quê? Acabou. Quando você adoecer, aí você está entregando o teu melhor, você está entregando a tua saúde emocional para pessoas que estão roubando a tua essência. Estão tirando a sua essência, estão tirando a tua vida. Você está se entregando por essas pessoas, está amando essas pessoas mais do que você ama você mesmo. E quando você adoecer, quem é que vai cuidar de você? Quem é que vai te proteger? Você não precisa adoecer. 90% das doenças que existem são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Então acorda para a vida, menina, acorda para a vida, garoto. Construam um futuro diferente, uma história diferente, com presente, um passo de cada vez, usando as ferramentas certas. Não permita que as pessoas te maltratem. O dia em que as pessoas entenderem o poder que tem a mente, nunca mais serão escravos de homem, de mulher, de igreja, de instituição, de ninguém, muito menos da própria mente. Nunca mais serão escravas, nunca mais serão escravos. Você não pode impedir que as pessoas joguem lixos emocionais contra você, mas você pode escolher o que fazer com o lixo emocional dessas pessoas. Se o nosso bate-papo nessa noite fez sentido para você, você que está no Instagram aí, ó, clica nessa pipazinha aí, nesse aviãozinho, clica nele e vai aparecer os teus amigos, vai marcando assim, ó, toc, 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 um por um envia, para que esse vídeo chegue a essas pessoas. Você que está no Facebook, já compartilhou? Ontem eu fiquei triste, gente, porque foi uma live incrível e a quantidade de compartilhamentos foi triste comparado à quantidade de pessoas que estavam na live. Ou seja, pessoas que estavam na live entendem que não é importante o que a gente está fazendo aqui. Mas eu te suplico, leve a minha voz a tantas pessoas que estão precisando. E eu já desafiei você está fazendo isso? Entre, peça para participar de grupos de ansiedade, de depressão, e entre para participar desses grupos e comece a postar os nossos vídeos lá dentro. Porque tem muita gente lá que está sofrendo. Tem muita gente que poderia ter tirado a sua vida, mas encontrou as nossas lives e hoje é uma pessoa totalmente diferente. Existem muitas pessoas lá fora que estão deprimidas, que estão ansiosas, em estados gravíssimos de ansiedade e depressão, em que essas pessoas podem ter problemas seríssimos e tirar também a própria vida. Então você pode ser o meu agente de esperança, levando luz a essas pessoas que não estão na luz, que estão nas trevas. Faça a diferença. Leve a minha voz. Seja o lenço para enxugar as lágrimas dessas pessoas, assim como as tuas lágrimas estão sendo enxugadas. Então hoje à noite não esqueça de fazer a sua rotina noturna, lá na sua cama, se preparando para dormir ou na frente do espelho. É você olhando na frente do espelho. De manhã faça isso. Prepare-se para viver o seu dia. Então, durante a manhã, você vai diante do espelho e você diz assim: hoje vai ser um dia especial. Eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, eu nasci para vencer, eu nasci para governar, eu sou uma bênção, tudo que eu coloco a minha mão prospera.
E cada dia você se prepara para viver o dia. E você mentaliza e imagina o seu dia, as pessoas que você vai conversar, por onde você vai andar. E à noite é a rotina noturna para se preparar para dormir, em frente ao espelho ou deitada, ou deitado. Aí você diz para você: eu sou grato pelo dia que eu tive, pelas bênçãos que eu tive, não lembra das coisas ruins, só das coisas boas que você teve. Você faz uma prece, uma reza, uma oração, se entrega a Deus pedindo que Ele te proteja, e naquele momento você diz: eu sou incrível, eu sou linda, eu sou lindo, eu sou especial, eu tenho saúde emocional, estou deitado aqui agora para dormir, eu pego rápido no sono, eu vou descansar, amanhã vou acordar animado, com muita saúde emocional, e você pode colocar outras palavras que você desejar. Tá certo? Então, gente, lembre de uma coisa muito importante para a gente terminar aqui agora nessa noite. Você não é os teus pensamentos, você é muito mais do que eles. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, bastante saúde emocional, um início de final de semana, e eu me encontro com você então nas lives agora da próxima semana, que será sábado à noite. Se você não se inscreveu para participar do seu Destravar Emocional, no link da bio aí você tem, ou no Facebook aí embaixo da capa você encontra também o botão Saiba Mais. Se inscreva, começa na segunda-feira o seu Destravar Emocional, e eu vou ter uma das aulas que a gente vai ter aí, vai ser uma aula incrível de como você ressignifica a dor. Se você chegou agora para essa live, porque eu vi que várias pessoas entraram em Facebook, no Instagram e também no YouTube, assista e entenda o significado de alergia emocional e a grande tragédia que é a alergia emocional na vida de cada um de nós. Um beijão no coração, que o Pai do Céu abençoe a cada um de vocês, amo a cada um de vocês, e lembrem-se de algo muito importante: vocês estão em minhas orações. Todas as orações, tanto de manhã e à noite, eu oro por vocês, pedindo bênção, milagre, proteção, cura emocional para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, beijão no coração, e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de compartilhar aí ou se inscrever se você não está aí para o seu Destravar Emocional. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.